O maior desafio do engenheiro, que quando ele acaba de sair de uma faculdade, que ele quer montar uma empresa, é que eu falo que obra é um item muito caro. E geralmente as pessoas não colocam na mão de quem não tem experiência. Sejam bem-vindos ao podcast A Construção, onde engenharia, mercado e liderança se encontram. Aqui você encontrará insights valiosos sobre obras, negócios e tendências que movem o setor. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande nome do setor da construção. Ele é engenheiro civil, empresário e tem uma trajetória marcante na engenharia. Formado desde 2002, soma 23 anos de experiência no setor, tendo trabalhado em grandes empresas da construção. Atualmente lidera com excelência a 7ª área de engenharia e participa da gestão administrativa do Sinduscon. Mas o que o currículo não conta é que, além de um profissional brilhante, ele é apaixonado pela vida. Casado, pai de uma filha, gosta de correr, não apenas contra os prazos de obra, mas também na vida. É meio maratonista, pescador nas horas vagas e um exímio churrasqueiro. Rafael Setmayer, seja bem-vindo ao A Construção. Olá, Renan. Quero te agradecer pelo convite. Vamos começar esse bate-papo aí. O que eu puder contribuir contando um pouquinho aí da minha história, eu tô aqui pronto. Vamos lá. Certíssimo. Rafael, é muito bacana ver sua trajetória no patamar que você chegou hoje. Mas me conta do início. O que te influenciou a entrar na carreira de engenharia? Vamos lá. Naturalmente, eu conheci a construção através do meu pai. Meu pai, ele foi construtor, o nosso construtor sem ter um curso de pós-graduação, e eu acompanhei ele desde pequeno, em obras, visitando alguns canteiros, e eu acho que naturalmente esse desejo aí pela construção, ele veio crescendo naturalmente, né? Então, quando eu tinha ali 17 anos, uma dúvida que nessa idade muitos jovens têm, eu nunca tive essa dúvida. Com 17 anos, eu já sabia que eu queria fazer o curso de engenharia civil. Bacana. E como é que foi seu tempo de faculdade, seus primeiros contatos com obra? Bom, assim que eu passei no vestibular, inclusive isso eu acho que foi uma carga muito positiva do meu aprendizado, que eu sempre tive vontade de fazer um curso de engenharia fora de Goiânia. E o meu pai, eu acho que com o intuito de me ensinar, de me levar para dentro de um canteiro, ele falou, não, você vai estudar em Goiânia, você vai fazer uma faculdade que tenha disponibilidade de horário para você trabalhar. E não aconteceu diferente. Aí eu passei no vestibular e no primeiro semestre eu já estava trabalhando com ele. Então a gente começou, ele com algumas obras, eu ali no primeiro semestre eu já fui trabalhar com ele, fiquei basicamente ali 2 anos com algumas obras, e ele sempre teve uma visão de querer me colocar num lugar de um aprendizado que ele não poderia me ensinar. Então, naquele momento ali, eu acho que eu estava ali no 4º período da faculdade, e ele conseguiu uma vaga para mim na MB Engenharia, que é uma empresa que hoje ela não existe mais, mas na minha época ela foi um marco da construção aqui da nossa cidade, né? Uma empresa muito forte, do Marcelo e do Fernando, inclusive são 2 ídolos que eu tive, assim, que me ensinaram muito, né? Então eu entrei na MB, fiz estágio 3 anos e foi para mim, assim, foi um momento mágico, porque a gente viu uma construção muito pujante, né? Que sempre foi uma empresa muito forte. Eu acho que na época que eu fazia estágio lá, sem dúvida nenhuma, ela era uma das maiores construtoras que a gente tinha aqui em Goiânia. Entendi. E da MB você saiu para onde? Então, na MB, quando eu formei na MB, eu formei e fui contratado pela MB. E logo em seguida eu desliguei da MB, porque eu tinha a oportunidade de mudar de Goiânia e não quis fazer essa mudança, eu acabei ficando aqui. Já voltei para a Setmayer, foi quando surgiu, foi quando eu abri a empresa em 2002, e eu vim trabalhar com meu pai, né? Ele me trouxe de volta, então basicamente foi, eu comecei com ele, fui para a MB para ganhar um aprendizado, fazer muito relacionamento, né? Conhecer outro tipo de construção, e depois eu voltei para montar o meu negócio, e daí eu não parei mais. Ah, não, bacana demais. E depois que você concluiu a faculdade, Rafael, você chegou a fazer alguma formação complementar? Fiz. Na verdade, eu fiz 2 cursos de pós-graduação. O que eu fiz? Eu fiz um de gerenciamento de projetos e fiz um de gestão administrativa. Porque eu sempre tive na ideia que, assim, eu queria ser empresário.
né? E eu enxergava que o nosso curso de engenharia, ele, pelo menos o meu, ele foi muito falho na parte de gestão de pessoas, na parte de gestão financeira, na parte de administrar uma empresa, né? Eu acho que ele foi focado para me formar como engenheiro civil. Então eu busquei esses 2 cursos e conheci muita gente, fiz muito relacionamento e a partir daí eu fui conduzindo a Setmeyer. Entendido. E como é que foi o desafio nas primeiras obras suas? Como é que foi o início da empresa? Porque você fez um processo não convencional. Geralmente o pessoal forma, vai trabalhar na empresa, depois abre. Como é que foi o desafio de já sair formado, apesar de toda a experiência? O que você enfrentou? Eu tive alguns pontos, Renan, que me trouxeram assim. Hoje eu enxergo como foram pontos muito positivos, né? Primeiro deles que eu trabalhei numa empresa. Depois que eu formei, eu prestei serviço com uma empresa, que é uma empresa de São Paulo, muito bem conceituada, que chama Método Engenharia. O meu pai tinha a nossa empresa e eu trabalhava para a Método. Então, eu aprendi muito com essa equipe, profissionais assim muito gabaritados, de São Paulo, e trouxe esse aprendizado para o nosso negócio aqui da cidade, né? O nosso negócio local. E a maior dificuldade, que eu acho que hoje todo mundo que forma tem, é ser conhecido, né? Ser reconhecido. Então, o fato assim, eu acho que o maior desafio do engenheiro, que quando ele acaba de sair de uma faculdade, que ele quer montar uma empresa, é que eu falo que obra é um item muito caro. E geralmente as pessoas não colocam na mão de quem não tem experiência. Essa é a verdade. Então, o desafio que você tem é como que eu vou me posicionar no mercado para pegar uma obra grande, sendo que ninguém me conhece. Sim. Né? Então, acho que esse passa a ser o maior desafio de quem acaba de formar, né? E dentro da jornada de empreendedor, Rafael, a gente sabe que o empreendedor de sucesso, ele tem que ter uma disciplina ao longo de toda a sua carreira. Mas a gente também sabe que tem alguns pontos de explosão. Até o Flávio Augusto já fez um livro sobre isso, chama Pontos de Inflexão. Sim. Na sua trajetória, o que foi seu ponto de inflexão? Quais foram as obras que você olhou e falou assim, opa, isso aqui deu um up na minha vida? Eu tive alguns pontos aí que eu considero que foram chaves. Um deles, eu acho que, eu não vou lembrar a data exata, mas eu acho que eu tinha ali 1 ano de empresa e eu recebi um desafio de um empresário de Anápolis para fazer uma fábrica, um aumento de uma fábrica. Então, era de um parente, né? E aí eu acho que tinha mais um desafio ainda, né? Porque fazer uma obra para um parente, você já tem uma dificuldade um pouco maior. Mas eu recebi essa prova de falar, Rafael, eu quero te passar uma obra muito grande, eu morando em Goiânia, a obra era em Anápolis, no DAI, uma indústria farmoquímica muito grande. A gente quer dobrar o nosso polo industrial e eu quero passar essa obra para você, porque eu acredito que você vai dar conta de fazer essa obra. E essa foi uma obra que ela fez um diferencial muito grande. Então, uma empresa que tinha ali 1 ano, a gente tinha ali 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, de CNPJ aberto, e entramos nessa obra. E nessa obra, quando a gente começou a fazer essa fábrica, eu lembro bem que foi quando foi construída a fábrica da Hyundai, lá em Anápolis. A nossa obra era em frente a ela. E eu tinha esse sentimento, cara, eles estão fazendo uma indústria aqui no DAIA que era um monstro a Hyundai. E eu estou fazendo uma obra aqui em frente à Hyundai. Então, beirando a Hyundai. Eu estou aqui beirando essa fábrica da Hyundai. Então, essa obra foi uma obra que ela, no início do nosso negócio, ela foi um gatilho muito positivo pela marca, pelo tamanho dessa obra, quantidade de empreiteiro, de funcionários, e também para trazer o recurso financeiro, né? Porque para você investir num negócio, para você começar a crescer, para você melhorar a marca, você precisa trazer o caixa. E essa obra ela foi muito positiva para a gente nisso. Então eu acho que assim, de 3 que eu considero importantes, essa aí foi a primeira delas. Entendido. Quais foram as outras 2? E no segundo momento, nós fizemos aí uma outra residência. Foi quando a gente entrou no ramo de residência de alto padrão, que hoje é um dos negócios nossos que é muito forte aqui em Goiânia. Nós fizemos uma casa muito grande para um arquiteto, que é o Pedro Ernesto. Isso acho que deve ter aí uns 15 anos. Foi quando entregou o condomínio do Alphaville e eu recebi também um desafio para fazer uma residência para eles. E foi quando eu me relacionei, conheci o arquiteto, o Pedro Ernesto, que hoje ainda é um grande parceiro, né, que eu sou muito grato, sempre
que a gente está junto, então é uma relação já antiga que a gente está prestando nesse trabalho, e foi quando a gente entrou nesse ramo das casas de alto padrão. A gente já tinha muitos imóveis residenciais, mas obras menores, ali de 200, 250 metros. Essa casa tinha 800 metros. Então, ela foi um ponto que residencial, ela deu assim um up, né, no nosso negócio. A gente começou a entender um pouco do que é realmente o alto padrão. Então, essa eu considero que sendo assim, foi o segundo ponto, né? E a terceira, que eu falo que essa aí, possivelmente, eu não sei se a gente vai ter a quarta, tá? Porque ela realmente foi um processo que a gente poderia fazer um programa exclusivo só para falar dessa obra, se tiver uma oportunidade. Pode, a gente pode fazer. Essa obra é um condomínio, tá? Aqui em Goiânia, foi entregue em 2018 e foi mais um desafio. Esse, sem dúvida, sem sombra de dúvida, foi o maior que nós tivemos. Um condomínio fechado de 256 casas que nós fizemos, chama Condomínio Parque Aroeira. Então nós recebemos esse desafio de um grupo de investidor que ninguém me conhecia, e eles me procuraram através da marca e de algumas indicações e me colocaram essa obra no colo. Falaram, você tem um desafio de fazer essa obra para a gente em 2 anos. A gente chegou a ter nessa obra 450 funcionários CLT contratados. A nossa equipe de mestre de encarregado, eu tinha 9 mestres de obras e 3 encarregados. Pra você ter uma ideia, no nosso refeitório, a gente tinha 3 horários de refeição, porque não dava para todo mundo almoçar ao mesmo tempo. Então, foi uma obra muito marcante. Nós conseguimos cumprir esse compromisso. E lógico que esse mérito ele não foi só meu, porque eu tive um time maravilhoso, eu tinha um gerente de obras muito bom, o meu time inteiro naquela obra era muito... Você vê que estagiário, na época a gente tinha 8 estagiários nessa obra. E desses 8, eu te falo que 5 estão comigo até hoje, que vieram com a gente. Então, eu acho que essa obra aí, ela foi uma que deu um diferencial para a gente entender de prazo, de programas, de sistema, de procedimento, de gestão, ritmo, né? De gestão. Então, aí, a partir disso, eu acho que a gente conseguiu atingir um público diferenciado, né? E depois disso a gente não fez mais obra para esse grupo, tá? Esse grupo foi um grupo que ele montou isoladamente, fez um condomínio e não fizeram mais. Então eu acho que essas 3 obras, elas foram aqui, impulsionaram o nosso negócio, né? Se eu puder te falar assim. Bacana, essa última que você comentou, você teve a possibilidade de testar um sistema industrial, que isso aí virou uma grande indústria, né? A construção por si só é indústria, mas com esse tanto de pessoas envolvidas, você acaba tendo que ter muitas outras atividades complementares além da engenharia pura e simples. Rafael, hoje, como está dividido os trabalhos da Setmaier? Em que área vocês atuam? Quais são os perfis de clientes? Renan, então, hoje, eu falo que existe uma Setmaier antes da pandemia e uma pós-pandemia, né? Hoje eu te falo que o nosso negócio está dividido aí 70-30, mais ou menos 70% da nossa operação ela está focada, direcionada para o condomínio de alto padrão. E eu costumo falar que a Setmaier não é alto padrão, nós também no altíssimo padrão. A gente até deu um nome de mega obras, aí que a gente usa isso aí nas nossas redes sociais. E então esse negócio desenvolveu muito na pandemia, tá? E antes da pandemia, a gente já tinha um outro negócio que são obras corporativas, que a gente tem alguns clientes corporativos, são obras comerciais, né? Então, a gente tem contrato com o Banco Bradesco, a gente fez obra do Banco Itaú, a gente fez obra do Santander. Então, passamos por vários contratos, né, de grupos corporativos grandes na região centro-oeste toda, e esse tipo de cliente, ele traz uma obrigação de capacitação. A gente precisa atender algumas exigências que a gente acaba tendo que aprender. Então, hoje, o ramo bancário já não está tão pujante como era, né, devido até à tecnologia, muita agência fechando, mas nós ainda executamos esse tipo de obra, temos uma área comercial para a gente executar, mas o carro-chefe hoje nosso são os condomínios de alto padrão. Não, bacana. E você trabalhando no altíssimo padrão, você trabalha com um público muito seleto, de clientes seletos. O que você pode passar de experiência relativa à questão da contratação? O que você avalia para a contratação de uma obra? Não, uma coisa que a gente percebe muito,
o nosso mercado hoje é que a gente entende que o cliente ele tem pouca informação do que ele precisa saber para contratar uma obra. Isso é uma coisa que a gente costuma falar, eu levo isso para o meu cliente, geralmente depois dele passar por uma obra, tanto que eu costumo falar que o meu melhor cliente é o que está fazendo a segunda obra, porque geralmente ele chega em mim já com as dores e com os caminhos que ele não quer seguir, tá? Então, a gente entende assim que hoje em dia o mercado, a gente tem um mercado com muita concorrência, geralmente residência, pessoas que acabam de formar, montam uma empresa, eu quero fazer residência, eu quero fazer casa. E o que a gente tenta levar a maioria dos clientes, como nós estamos executando obras que são caras, né, são investimentos altíssimos, a começar pelos terrenos, né? Hoje em dia, qualquer condomínio desse que a gente faz em Goiânia, a compra do terreno já é por si só um investimento muito alto. E o que a gente percebe é que às vezes algum cliente, ele contrata alguma construtora ou um engenheiro e ele não atenta para alguns itens que são básicos, né? E aí, naturalmente, se ele tiver algum problema durante o processo ou após a obra concluída, alguns detalhes ali, coisas simples que ele poderia atentar, muitas vezes ele não atenta. E não é todo profissional que vai passar essa informação para ele na hora da venda, né? Porque o cara está interessado simplesmente em fechar uma obra. Então, acaba que isso hoje eu acho que é um diferencial nosso. E quais são os pontos mais importantes que você tenta transparecer para o cliente para validar toda a competência que você tem? Vamos lá. Eu colocaria 3 pontos que eu acho que se todo cliente do altíssimo padrão ele atentar para esses 3 pontos que eu vou relatar daqui em diante, possivelmente ele vai tirar aí 70%, 80% da possibilidade de ter um problema durante a obra. E são eles, eu colocaria documentação. Primeiro ponto é documentação da empresa. Segundo ponto é seguro, que esse é um ponto também importante. E o terceiro é equipe de mão de obra. Então, eu considero esses 3 pontos aí que a gente pode discorrer um pouco sobre cada um deles, mas são 3 pontos que, se o cliente, na hora dele escolher uma construtora, se ele analisar esses 3 pontos, possivelmente ele vai filtrar ali uma série de problemas que ele deixa de ter no futuro. Entendido. Tá? O que você acha dentro desses 3 pontos? O que você acha mais importante? Vamos lá. O primeiro deles que eu considero, quando a gente fala documento, né? A gente entender, por exemplo, são 2 pontos que muito cliente não sabe. Você vai contratar um engenheiro para fazer uma obra, ele precisa ter o cadastro no CREA, naturalmente um cadastro ativo. Mas quando você vai contratar uma construtora, a construtora também tem um cadastro no CREA. Né? E o vínculo que essa construtora tem com o seu profissional. Muitos clientes não sabem disso. Então você vai contratar uma construtora X e qual é o vínculo que o engenheiro responsável que vai assinar a RT dessa obra tem com essa empresa. Muitas vezes, no mercado tem empresa que a empresa simplesmente é uma construtora e não tem engenheiro. E você assina um contrato com um construtor, um prestador de serviço de obra, e o engenheiro não tem vínculo nenhum com essa construtora. Então esse é um ponto que eu acho que se você buscar qual é o vínculo, né? Você teria 2 opções. No nosso caso, eu sendo proprietário da empresa, eu sou o responsável técnico também com responsabilidade no CREA. Se for uma construtora que não tem um engenheiro, você tem que buscar uma RT de cargo-função que garante no CREA que esse engenheiro é funcionário da construtora, que ele tem uma RT e um vínculo com essa empresa. E não pode ser um prestador de serviço que não tem vínculo com a construtora. Então, esse ponto, eu já considero que se a empresa analisar ele, é uma coisa básica. E hoje, no CREA, você, gratuitamente, qualquer pessoa entra no site e pesquisa o número do CNPJ ou o número do CREA, você descobre o vínculo, a certidão, você vai ver se o profissional está ativo, se ele está correto. Isso é uma coisa básica. Né? Então você imagina, eu contrato a 7mar Engenharia, chega lá, tem o Pedro, que é um engenheiro, que não tem vínculo nenhum com a 7mar. Então eu acho que esse é um ponto que eu colocaria como sendo o primeiro. Né? Outro ponto que eu coloquei aí, que eu acho que é bem válido, que às vezes tem
engenheiro que não cita, tem cliente que não sabe, que a gente fala que são seguros, que isso faz parte da gestão. Né? Quando você contrata, por exemplo, a Setmaier, geralmente eu falo, né? A gente não faz projeto de arquitetura. A partir do momento que o arquiteto fez o projeto dele, a gente entra no processo, eu cuido da sua obra até o dia que sua mudança chegar. Então, quando a gente fala de seguro, são 3 pontos aí que são muito importantes. Primeiro, durante a obra, você tem um seguro que chama seguro de risco de engenharia. É um seguro barato, simples, mas que muitas obras não fazem. E isso é um item que pode te tirar problema, dor de cabeça, despesa durante a obra. Um outro seguro que está vinculado à mão de obra, que é o quê? Seguro de vida. Ele é obrigatório pelo sindicato, mas muitas construtoras não fazem. Hoje a gente tem a seguradora que cuida desse seguro de vida. Então você está trabalhando com um profissional, carteira assinada, seguindo todas as regras trabalhistas, você tem esse seguro também trabalhista. E você tem um outro seguro que é do profissional que assina a RT da obra, que chama seguro RC, que é um seguro de responsabilidade civil. E aí como que funciona esse seguro? Ele é basicamente um seguro do profissional, igual você tem um seguro de médico. Você vai fazer uma plástica, aquele médico ele tem um seguro que protege ele por algum erro médico, alguma coisa do tipo. Mas o que acontece isso? Quando eu vendo uma obra da Setmaier, que você está assinando um contrato comigo, quem é dona desse seguro para garantir qualquer problema na sua obra, você tem que ter um CREA. Então, se você não tem um vínculo da construtora, do CNPJ que você está contratando, com o engenheiro que vai ser o responsável técnico, você não consegue ter esse seguro. Então, por exemplo, eu tenho uma apólice de seguro de RC, né, fiz recentemente, e o que ela me segura? Todas as obras que eu assino RT estão protegidas por RC. E aí, basicamente, o valor você vai fazer de acordo com suas obras. Né? Você tem obras maiores, você tem que fazer um seguro que seja um valor maior. Então, nós falamos 3 seguros. E aí, eu vou te contar mais um. Esse é segredo, mas eu vou abrir aqui para você. Que a gente faz hoje para os nossos clientes, tá? Que a gente bonifica os clientes, eu acho importante. Acho que se as empresas fizessem isso aí para os seus clientes, ela vai diminuir problema. Então, hoje, toda obra que a gente entrega, quando a gente faz o book, a gente bonifica o cliente com 1 ano de seguro residencial. Qualquer manutenção que tiver, se tiver um incêndio, se tiver um vendaval, se voar a telha por alguma chuva forte, a casa está segurada. Então a gente faz esse seguro, bonifica o cliente, entrega para ele a apólice, o boleto quitado já no nome dele. Então, geralmente, o que eu faço? Isso não é obrigação, é apenas um procedimento nosso que a gente eu bonifico o cliente e protejo, é mais um item de proteção para a Setmaier, né? Então, se analisa, por exemplo, são 4 tópicos que eu te passei aqui, o terceiro é um luxo que a gente faz, mas eu enxergo como um item a mais de proteção, que se você não faz uma gestão dessa, possivelmente se você tiver algum problema, alguém vai ter que arcar com essa despesa. Sim. E geralmente, né, a maioria das demandas de cliente e construtor é o quê? Deu um problema, quem paga? Aí ninguém tem um dinheiro, ninguém quer pagar, vamos para a justiça. Esse é um dos problemas. É uma segurança que você traz para o processo inteiro, tanto para a sua empresa quanto para o cliente. Pronto, exatamente. Você traz essa segurança. E aí, o que a gente tem? Quando você, colocando o terceiro ponto, né, sobre a questão trabalhista, mão de obra. A gente hoje optou, a Setmaier optou, isso a gente já deve ter aí uns 3 anos, que a gente trabalha 0 de informalidade. Então essa é a nossa busca, o nosso objetivo com o nosso cliente. Então o cliente, geralmente, quando ele procura o escritório, a gente vai direcionar, isso. Meu cliente é carteira assinada, o meu funcionário, eu sigo todas as regras trabalhistas, que isso não é eu que crio, são leis, obrigação. Então todas elas a gente vai cumprir perante o dono da obra. E as empresas terceirizadas, a gente segue alguns cuidados básicos que te protegem. Então, por exemplo, eu não contrato um empreiteiro que não tem uma empresa registrada. Então, os funcionários dele têm que estar registrados no nome do CNPJ da empresa dele. E tudo isso, como que a gente costuma falar, né? Isso é muito parecido com o seguro de carro, né? Você só vai lembrar do seguro a hora que você bateu ou se, sei lá, roubar um carro da pessoa. Geralmente, muita gente nem sabe quem é a seguradora, né? Na hora que acontecer um sinistro, vai fazer. E a questão trabalhista hoje é a mesma coisa. Então, se o cliente que está buscando uma construtora, ela não tem todas essas informações,
e ela assina um contrato e começa uma obra, ela vai descobrir isso no meio da obra. Vai descobrir quando é algum problema, Quando né? é algum Aí já problema. É tarde demais. Aí já é tarde demais. E aí a gente tem um outro ponto, um quarto ponto, que a gente tenta justificar isso para o nosso cliente, que a gente fala que é assim, você ganha dinheiro fazendo certo. Então como que você vai fazer isso? Por exemplo, quando você contrata uma empresa, contrata a Setmaier, todo serviço de prestação de serviço nosso, a gente emite a nota fiscal. Existem concorrentes que não faz a nota fiscal, que não emite nota. E às vezes o cliente acha que está fazendo uma vantagem. Mas o que acontece? Toda nota que ele recebe no nome daquela obra que ele está fazendo, que é uma nota que, vamos dar o exemplo de Goiânia, o município de Goiânia tem o ISS. Então toda obra que eu emito para o meu cliente, todo mês da prestação do meu serviço, ele gera um crédito de ISS para a obra que eu estou fazendo. Quando essa casa está pronta, você vai tirar o seu habite, você vai averbar a sua casa, você tem que regularizar. Quando você for regularizar, falando só de um imposto, vamos falar só do ISS. Hoje, casa de alto padrão, vou te chutar aqui, é mais ou menos R$ 83,00 por metro quadrado o valor do ISS. Então, imagina uma casa do padrão que a gente faz de 1.000 metros, o cara tem que pagar 83 mil lá na prefeitura de ISS. Sim. Se ele fizer todos os processos corretos durante a obra, contratando uma construtora que emite a nota, os prestadores contratam uma empresa de pintura que emite a nota, gera o ISS, uma empresa de carpintaria que gera a nota, e você faz uma gestão de todas essas notas, você vai relacionar esse ISS e no final você vai abater o ISS, que geralmente aqui em Goiás é 5%, Goiânia, você vai abater, no final você não vai pagar esse ISS, porque você creditou durante a obra. Sim. E aí eu te pergunto, todo cliente sabe disso? Não sabe. Não sabe. A maioria não sabe. Outro imposto que chega no final da obra, você vai averbar, você vai ter que pagar também, o INSS. Então muita gente, às vezes, mas não vamos assinar carteira, vamos fazer da informalidade, que fica mais barato. Quando ele chega no final da obra, que ele vai tirar a CND, a certidão negativa de débito junto ao INSS, o INSS vai fazer um cálculo em cima de uma planilha e vai te trazer uma despesa que não é barata. Sim. Se o ISS for 83, o INSS é um pouco a mais. Eu vou te falar que numa casa de 1.000 metros vai dar uns 100 mil. E aí você não assinou carteira de ninguém. O que a gente vai fazer? Se você está recolhendo o INSS, você está com todo mundo com carteira assinada, além de você estar protegido e amparado, porque você está fazendo tudo pela lei, você está acreditando esse saldo de INSS todo mês, e no final da obra eu emito para o meu cliente uma CND. Aí ele fala, Rafael, quanto que eu tenho que pagar de INSS? Eu falo, nada, tá aqui, você já pagou, porque você pagou durante a obra. E muito cliente, no dia de contratar uma consultora, ele não sabe disso. Ele vai saber depois. Então, sim, a grande maioria. Você pega pega num gancho de uma coisa que você já falou, os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho não têm esse nível de informação. De não todas tem. as taxas que tem. Eles acabam passando alguns preços, tanto é que à medida que a gente vai passando, tendo mais experiência na carreira, a gente vai começando a ficar seletivo com as obras, porque a gente começa a ter noção do que são os custos no final, e a questão da formalidade que você comentou, ela acaba saindo, no final das contas, muito barata. Ela traz um arcabouço de proteção muito grande para cliente e para empresa, e você tem essas economias no decorrer da regularização. O ISS, o INSS, quando você vai pegar, sai ínfimo o valor relativo ao montante total da obra. Basicamente é isso. E uma coisa um item que a gente geralmente leva para o nosso cliente é que você pegar aí de 4 anos para cá, que a gente teve uma mudança de valores, né, da pandemia, principalmente material. Hoje, a proporção que antigamente era 60-40, era um padrão, né, 60-40, hoje, nas minhas obras, no altíssimo padrão, não é mais 60-40, é 70-30, vamos colocar assim, porque o meu material tem um valor agregado muito alto. A mão de obra fica menor perante ao valor todo que o cliente vai investir. Então, se você tem um proporcional bem menor, vale a pena você fazer a informalidade? Não vale. Não vale. Então, é isso que hoje eu tento levar para o nosso cliente. E, geralmente, né, eu te falo que quando você tem a oportunidade de sentar com o cliente e explicar isso, dificilmente ele não fecha a obra ou comigo ou com alguma empresa que tem esse padrão. Porque você imagina o seguinte, quando você vai fechar uma compra, é a mesma coisa que eu imagino, você vai comprar um carro zero, você chega lá, compra, o cara fala, aqui, esse aqui tá mais barato, mas você não tem garantia nenhuma, se estragar amanhã,
o problema é seu. Você virar a esquina aqui só. Você não vai comprar esse carro, eu te garanto que você não vai comprar. Então, esse é um dos pontos que a gente sempre tenta levar, né? E cada dia melhorar esses procedimentos, essa maneira de ter essa clareza para o cliente, de mostrar o que é importante, o que ele está pagando, toda a documentação. Por exemplo, às vezes quando a gente vai prestar conta, né, de itens trabalhistas, que você tem lá um café da manhã, um almoço, o uniforme que você tem a cada 3 meses, que tem que dar um conjunto de uniforme. A construtora também acha isso caro, eu acho caro, mas faz parte das obrigações trabalhistas da nossa lei, né? Então, é o que a gente tenta levar isso aí para o cliente e funciona. Isso geralmente você diminui muito a possibilidade de problema em uma obra. Concordo plenamente com isso aí. Você tinha comentado também da questão da mão de obra no geral. E se ela atende dentro do setor da construção civil, hoje a gente falta profissionais qualificados. Você com o volume de obra que você tem, como é que você está gerenciando isso? Não, então, esse é um problema, esse é um gargalo que a gente tem, né? Hoje eu estou participando, né, na verdade, desde o ano passado para cá, eu estou participando como diretor administrativo no Sinduscon Goiás. E a gente tem discutido isso muito, né, com as grandes incorporadoras que sofrem muito aqui no nosso mercado, que a gente tem dos 5 anos, de 2020 para cá, o volume de obra, acho que no Brasil todo, mas Goiânia é um lugar que tem uma característica diferente, que o setor construtivo é muito acelerado. Então, o que a gente enxerga hoje sobre a questão de mão de obra? É um problema, tá? É um problema. E eu levo isso para minha equipe de engenharia, que eu falo o seguinte, as melhores empresas são as que têm os melhores times. Então, o que a gente precisa fazer? Cativar a nossa equipe de mão de obra e treinar. Então, o que eu costumo falar, que é assim, o nosso objetivo na 7 é fazer a retenção. Então, a gente tenta evitar a prática que tem no mercado hoje, quando você tem uma falta de mão de obra, é o cara pular todo dia de uma empresa para outra. Então a gente tenta fazer, levar os melhores salários e as melhores condições, né? Então levar as melhores condições para o profissional. Então um ambiente corporativo, um ambiente de treinamento, um ambiente de disciplina, um ambiente de respeito e o que a gente percebe assim, que à medida que você vai fazendo isso, né, com amor, tratando bem e treinando os profissionais, e como a gente tem um volume representativo de obra, você cativa aquele fornecedor. Então hoje a gente tem lá, por exemplo, eu tenho empresa de elétrica que, sei lá, tem 3 fornecedores que trabalham pra gente. Tem 2 que só faz obra pra gente. Porque a gente tem um volume grande e a gente tem uma relação profissional muito boa, a gente capacitou eles do jeito que a gente precisa, e a parte de carpintaria você faz a mesma coisa, mas o que a gente percebe assim, o mercado como um todo sofre muito com isso. Tá? A construção civil hoje, se ela não entra em estudos, né, e tecnologias para tentar diminuir ao máximo essa mão de obra artesanal, no futuro ela vai trazer um problema. E a gente precisa a cada dia, né, com toda a dificuldade, que a gente sabe que isso não é tão simples, é a gente começar a modernizar a construção, né? E hoje, assim, o meu negócio, por exemplo, que é esse altíssimo padrão, ele é muito artesanal. Sim. Os processos para industrialização exigem ter uma repetição, né? Uma escala de repetição, e o alto padrão não oferece. Exclusivo, né? Exclusivo. Não oferece isso. Não oferece. Rafael, no alto padrão, vejo que você trabalha com os melhores arquitetos de Goiás. Como é que é o relacionamento com eles? Bom, primeiro eu costumo falar que essa relação, eu acho que ela é muito importante. Eu levo isso para os meus engenheiros. Hoje eu tenho colegas que viraram empresários, que foram engenheiros que trabalharam comigo. E eu acho que assim, quando entra um estagiário lá na 7 eu acho que o primeiro dia que ele entra, a gente coloca na cabeça dele que o nosso cliente é o arquiteto. Tá? Eu tenho essa filosofia lá, que o arquiteto é o nosso cliente. Então, eu vou prestar serviço para o dono da casa que me contratou e eu vou prestar o serviço para o arquiteto. Porque eu sou o cara que está dentro do canteiro, o arquiteto está no escritório. A gente trabalha hoje com vários escritórios em Goiânia, às vezes um tem uma estrutura técnica maior, outro um pouco menor, mas isso eu acho que a gente foi construindo ao longo do tempo
de fazer o quê? Servir esse profissional. Então, atender ele da melhor maneira, prestar o serviço para ele da melhor maneira, parte técnica da melhor maneira, entender o projeto dele da melhor maneira. E o que a gente percebe no mercado de Goiânia, em Goiás, igual o nosso, é que a propaganda do boca a boca ela é muito rápida, né, de acontecer. Com isso aí você tira a rixa, engenheiro, arquiteto. Pronto, do cenário. Eu já tiro. Hoje, basicamente, eu não tenho isso. Eu consigo entender essa relação de que o profissional está lá no escritório, que projetou, como que ele idealizou. Se a gente está no canteiro e discutiu algum projeto, a gente faz questão de levar. Um item que a gente faz hoje, Renan, nas nossas obras, que isso também requer um investimento, acaba elevando custo, a gente tem escritório em todas as nossas obras. A menor possível, pode ser a menor obra que eu tenho lá, uma mesa, um computador, uma internet, um bebedouro, um ar-condicionado, para a gente trazer a equipe de arquitetura, para ter um engenheiro dentro do canteiro. Então a gente busca, arquiteto, vamos fazer uma reunião lá na obra, a gente tenta fazer isso para você ter essa relação cada vez mais próxima, né? Então acho que aí nós começamos a investir nesse tipo de tratamento, de atender o arquiteto considerando que ele é o meu cliente, e essa receita, ela funciona. Eu falo que ela funciona muito bem, principalmente no alto padrão. Né? Porque essa é um casamento que eu falo, uma obra de 2 anos, eu me relaciono com o arquiteto toda semana. Sim. Diferente de uma obra comercial, vamos pensar do nosso cliente Bradesco, eu recebo um projeto que ele é padronizado, eu não sei quem foi o arquiteto que projetou. E eu vou entregar uma obra que ela é padrão, ninguém vai... Não tem interferência de gosto, né? Então, no alto padrão, você tem que desenvolver isso. Se tiver algum engenheiro, assim, suposto empresário querendo entrar nesse ramo do alto padrão, ele tem que entender. O arquiteto, ele tem que enxergar ele como sendo o primeiro cliente dele. Não, sim, você pega uma relação de 2 anos, o engenheiro e o arquiteto tem que ter uma cooperação muito bem afinada. E cada um respeitando a sua função. O arquiteto idealiza, a função do engenheiro é executar aquilo que o arquiteto idealizou. Positivo, então, é isso aí. Geralmente o pessoal entra em queda de braço por conta disso. Né? O engenheiro quer mudar o conceito do arquiteto para trazer para uma solução mais fácil e começa a ter os desarranjos dentro da obra. Né? Positivo. Dentro de todos os cenários de obra, mas eu vejo também que dentro do alto padrão é um grande desafio, que para mim é um dos grandes desafios dentro de uma obra, é a entrega. Como que você conseguiu colocar essa entrega de obras como a marca registrada da 7 Maia? Renan, eu costumo falar o seguinte, que obra, se você quiser todas as justificativas para o atraso, você vai ter. Eu falo que parece que é uma combinação de fatores para dar errado, vamos pensar assim. Então, o nosso objetivo, né, pelo menos é o que a gente prega na 7 Maia, eu falo que a gente entra numa obra querendo sair, mas a gente tem que querer isso. E é isso que o cliente espera da gente. Né? Muitas vezes ele entra com um desejo, um cronograma, e ele tá, minha casa fica pronta em 1 ano e meio, 2 anos, e eu acho que isso ele tem que ser um assunto diário. Exatamente, todos os dias a gente tem que falar sobre prazo, sobre velocidade. É um fornecedor que tinha que entrar numa segunda-feira, que ele não entrou, jogou uma semana para frente, ele vai prejudicar o nosso prazo. Então a gente trata esse assunto velocidade, né? Eu costumo falar que é a energia da equipe. Então, e a gente sente, né? Eu falo que quando você chega numa obra, de vez em quando eu ainda brinco isso aí com a equipe, eu falo, vocês estão escutando barulho? E aí não tem nenhum barulho, parece uma pescaria. Falei, essa obra não vai entregar no prazo. Se você entrar numa obra e você estiver conseguindo conversar lá dentro de uma maneira muito calma e tranquila, essa obra está fora do prazo. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa enxergar isso como gestão. Sim. É uma coisa assim simples de falar, mas você fala, cara, eu tenho tanto espaço nessa obra e eu tinha que ter uma equipe ali na piscina, uma equipe na cobertura, uma equipe no primeiro pavimento, o acabamento tá entrando, uma equipe lá no escritório de arquitetura discutindo o que vai fazer amanhã. E como que tá isso tudo? Não, só tem uma equipezinha lá no canto. Essa obra não vai cumprir o prazo. Sim. Pode ter certeza que a gente... E isso é o que a gente busca, porque independente da parte financeira, eu levo isso para minha equipe muito assim, com muito
com muita energia. Eu sempre falo isso para os clientes e para o estagiário, engenharia, mestre de obra também. Eu falo, cara, o nosso negócio aqui não é ter emprego, a gente não está aqui atrás de emprego, nós somos prestador de serviço. E quanto melhor a gente cumpre prazo, entrega a obra com uma qualidade melhor, cara, cada cliente que eu entrego no prazo é uma venda a mais que eu faço. Sim. Então é isso que a gente tenta buscar, né? E com certeza vai aparecendo os problemas no meio do caminho, e aí você tem que ter 1, 2, 3 saídas. Então, é isso que a gente tenta levar, né, para o nosso cliente. De fato, uma gestão muito afinco dentro da obra no geral. É isso aí. O que são atividades que dependem de outras para iniciar, e as que não tiverem nenhuma dependência, você iniciar e já dando sequência nelas. A gente tem algumas atividades na empresa que são rotinas, né? Por exemplo, às vezes a gente tem lá quarta e sexta que a gente tem uma reunião de alinhamento. Então, eu vou sentar com a equipe de engenharia. Hoje a gente tem assim, a parte de coordenação, cada engenheiro cuida ali de 4, 5 obras. E aí você vai sentar com ele e você vai ler uma rotina de o que está acontecendo. Já entrou o ar, já entrou a elétrica já terminou, isso terminou. Quando você começa a enxergar que aquilo ali tá aquém do que deveria estar fazendo, aí a gente entra com reforço. Geralmente eu vou para dentro do canteiro se precisar. Por quê? Porque eu costumo falar que a obra ela tem essa possibilidade de atrasar uma semana e semana que vem eu buscar esse atraso. Mas chega um momento ali que não tem mais. Sim. Né? E aí a gente tem uma postura, voltando aqui que nós estamos falando de uma obra de alto padrão, é que quando eu entro com o meu acabamento na obra, a minha obra cinza, né, que a gente chama de obra bruta ou uma fase suja, ela tem que estar saindo. E geralmente quando você vê uma obra no final, se o cara está fazendo fase cinza com acabamento, ele atrasou a fase cinza. Basicamente foi isso que aconteceu. Aí ele vai entregar no prazo, mas a qualidade vai ter você vai diminuir a sua qualidade, porque você tá com muito mais operários, a gestão fica muito mais complexa, desperdício de material, aí você vai estragar um material de acabamento e às vezes que tem um custo elevado muito alto, né? Então hoje, o que eu levo? Primeira fase, acelera ao máximo e resolve os problemas para deixar tudo pronto para entrar o acabamento. Pelo menos essa é a nossa teoria, né? Que a gente tenta levar para cada obra. Faz todo sentido. Isso aí. A sua rotina hoje, como que é? Como é que é a loucura aí do dia a dia? Passa aí. A rotina é boa. Vamos lá, pega lá na média o dia. Vamos lá. O dia padrão do Rafael Sete Maia. A média, ela tá o seguinte. Eu falo que assim, né? Apesar de hoje eu acho que eu sou muito mais empresário do que engenheiro, mas como eu te falei na questão da documentação, eu sou o responsável técnico pelas obras da Sete Maia. E isso, inclusive, está no meu contrato, tá? Que é assim, eu estou contratando a Sete Maia e o único responsável técnico tem que ser o dono da Sete Maia. Isso faz parte do nosso contrato. Então, naturalmente, eu tenho que ver o que está acontecendo dentro das obras. Apesar de eu tenho que te falar que hoje eu tenho um time maravilhoso, tá? A gente conseguiu formar um time muito bom, é um time jovem, tá? Eu treinei muito essas pessoas, a gente dedicou muito, e são pessoas que eu costumo falar que é assim, quem não for apaixonado por obra, possivelmente não vai ficar com a gente, tá? Eu falo que engenharia, a parte financeira tem que vir depois. Se o cara entrar na profissão de engenheiro pensando primeiro no dinheiro, eu acho que ele escolheu a profissão errada. Ele tem que gostar muito disso, né? Porque é um item, são serviços muito complexos, né? Mas a rotina, respondendo a sua pergunta, então eu hoje, né, acordo muito cedo, isso eu aprendi desde sempre em obra, né? Então hoje eu tenho lá o meu tempo ali de exercício que eu faço antes de sair, faço um treino todo dia de manhã, tá 6 às 7 eu tô treinando, aí eu tomo banho, vou para a obra, 8 horas da manhã eu começo a rodar em obra. E hoje nós escolhemos aí dentro do meu mercado, eu tive a opção de fazer essa escolha, de ficar mais concentrado aqui na região metropolitana de Goiânia. Então, eu estou evitando pegar obras longe, até porque a gente está com um volume representativo e para estar perto dos meus clientes e dos meus canteiros. Então, todo dia de manhã eu tenho uma rotina de mensagem com as obras, pontuando os itens mais importantes, né, com todos os meus gestores. É como se eu estivesse dando um bom dia para todo mundo. Né, e eu costumo falar que para os nossos engenheiros que eu espero receber um bom dia deles antes de dar bom dia para eles.
e para ver quem que tá andando na minha frente, né? É isso que a gente treina para todo mundo. E é o que a gente fala para o cliente, né? Eu falei, eu tenho que falar bom dia para o cliente antes dele me dar um bom dia também, porque geralmente ele vai me cobrar alguma coisa, né? Então eu sempre falo isso, eu falo, dê um bom dia pro seu cliente antes dele te cumprimentar. Você já quebra talvez alguma... Pronto, exatamente. Você já quebra algum gelo ali que possa acontecer. Então eu faço essa rotina hoje, a gente usa muito WhatsApp, e-mail, né? E a partir disso, todo dia eu faço visita em algumas obras, de manhã. A parte da tarde eu já concentro mais escritório para a área comercial. Mas hoje o meu tempo, assim, a maior parte dele a gente está dedicando a parte comercial, a parte com clientes, quando tem reunião com arquiteto, eu também gosto muito de participar, porque essa experiência nossa, eu tenho que levar isso, né? Tanto para os meus engenheiros quanto para os meus clientes, né? Porque eles buscam isso também. Mas na teoria, né? Eu vejo que muita gente fala, você tem que sair da operação. Acho que a gente escuta tanto isso, né? Ixi, virou moda agora. Você não tem que estar na operação. Eu te confesso que eu ainda não aprendi a fazer isso. Aí eu acho que eu tô no tático, que eu tenho que ser estratégico. Eu tenho um time muito grande hoje. Hoje a gente deve ter, eu acho que eu tô com 11 engenheiros, 3 estagiários. Os funcionários aí, carteira assinada, a gente deve ter uns 150 mais ou menos, então a gente está com um time razoável, mas eu tenho toda uma estrutura que roda isso aí. Nós dimensionamos, né, um procedimento, cada um tem a sua função, então eu sigo isso buscando assim, meu trabalho durante o dia é ver se a engrenagem está rodando. E quando eu percebo ali, aquele dente ali da engrenagem, eu tô sentindo que ele não tá muito bem engraxado. Aí a gente entra agindo ali. Ou uma relação comercial com o cliente, ou às vezes um engenheiro que a gente tá vendo que uma obra tá ali um pouco abaixo do ritmo do cronograma. E a gente também leva, né, uma coisa que eu falo assim, aqui não tem um engenheiro que tem as obras dele, não. Se tiver uma obra que não é sua, que tá com problema, você também vai ajudar na outra obra pra gente fazer todas estarem dentro do prazo. Então, do mesmo nível. Do mesmo nível. E aí, cara, é reunião, é treinamento, a gente tem vários procedimentos lá que a gente foi desenvolvendo que vai trazendo essa qualificação, né? A gente tem 2 itens que eu acho importante, que é legal de te passar, que é assim, primeiro a gente tem um que a gente chama de grupo de estudo. E eu falo que engenheiro é uma raça, como dizia meu pai, sabereta, né? Eles sabem demais. E eu gosto muito quando a gente faz isso. Hoje, como eu tenho um time muito bom... Minha esposa que tá me enchendo o saco, eu tô na 3ª cirurgia de joelho. Eu falo, a próxima eu já posso fazer. Pode fazer, tá vendo? É isso aí. Tá desse jeito. Então, o que eu falo, né? Que isso, quando a gente criou esse grupo de estudo, isso ajudou muito. Então, como eu tenho esse time nosso de engenharia, que todos eles já têm muitas obras entregues, eu falo que eles são um time muito competitivo, né? Todos sabem demais. E sabem mesmo, a verdade é que eles sabem mesmo. Então, quando a gente fala do grupo de estudo, a gente assina um contrato e vai começar uma obra nova, a gente faz uma reunião, coloca todo esse time de sabereta numa sala e nós vamos abrir esse projeto e vamos discutir esse projeto. Então, a gente passa ali 4 horas, todo mundo perguntando. E isso é muito bom, porque todo mundo sabe demais. E um fala, eu vou fazer assim, e essa impermeabilização tinha que fazer assim. Como que você acha que o cara vai passar essa porta aí? Esse elevador tá errado. E nisso... a gente vai pautando essa... É o famoso brainstorm, né? Pronto, é isso aí. Cara, é impressionante quando você termina uma reunião e aí a gente tem um administrativo que vai relacionar isso para nós. Hoje, daqui um dia nós estamos com a IA fazendo isso para nós, né? Sim. Não vamos precisar ter uma pessoa. Então, eu tenho uma ata de reunião com os tópicos. E assim, é muita coisa que sai que a gente vai perguntar para o cliente e para o arquiteto que às vezes ele não tinha pensado. E aí onde que a gente ia ter que ter essas respostas normalmente? Lá dentro do canteiro, né? Durante a execução da obra. Então isso ajudou muito. E é um momento também que eu falo que é de descontração, até para fazer a prova, para ver quem que tá sabendo e quem não tá. Sim, né? Então isso é muito bom. E o outro ponto que a gente também adotou, que é muito bom, traz muita assim, cresce muito, que a gente fala que são as lições aprendidas, né? Então, assim, terminamos uma obra... Fundamental. Terminamos uma obra, né? Esse item, geralmente, a gente não põe no Instagram, tá? Esse fica só com a gente. Então, a gente termina uma obra, senta com os engenheiros, e aí o engenheiro, dono da obra, às vezes tem um engenheiro, um administrativo, um mestre, vai estar lá junto com os outros, e vamos falar, cara, o que você acha que você fez nessa obra que você hoje não faria de novo? Que seria assim, o que você acha que você errou? Sim.
O que você acha que uma estratégia que você usou que te atrapalhou, que perdeu tempo, o que você faz? Isso gera procedimento para a gente e eu levo para treinar. Então isso traz uma riqueza muito grande, né? E aí a gente criou essa rotina e você vai trazendo. Agora, naturalmente, isso tem que ser dinâmico, porque as pessoas entram e saem, né? Hoje nós estamos desse jeito. Às vezes eu tenho engenheiro que quer ir para um desafio novo, que monta uma empresa, e tem gente entrando. Então eu tenho que pegar esse material todo e virar um treinamento. Basicamente, o nosso sonho aí é eu fazer como uma empresa grande, uma multinacional, que o meu engenheiro entra e ele fica uma semana numa sala assistindo tudo isso que eu tenha, né? Esse é o nosso objetivo. Bacana. E agora com o auxílio da inteligência artificial, você tem uma grande vantagem de pegar isso tudo e jogar para dentro da inteligência artificial. É isso aí. Que ele fica muito interativo, né? Sai do manual. Sai do manual. Quem está assistindo pode até fazer pergunta que a IA responde como se fosse você. Exatamente. É isso aí. É uma grande ferramenta na mão que ainda é pouco utilizada dentro da construção civil, mas que tem um potencial de alavancar muito a parte de gestão, que essa parte isso aí. De conhecimento. E a gente fala assim, tá, Inan, que eu sou muito grato a todos os meus professores que eu tive durante o meu tempo de formação, mas eu entendo que engenharia ela é uma profissão prática. Então, quando você pega esse nível de conhecimento ali de um grupo de estudo desse, de uma obra que aconteceu, e muitas vezes a gente tem até a foto do dia que vai mostrar, isso é muito enriquecedor. Porque tem muito professor que está na sala que às vezes ele não executou a obra, ele não fez esse tipo de trabalho. Ensina um cenário perfeito, né? Pronto, você vai fazer esse cenário perfeito, mas dentro daquele mesmo processo você tem vários caminhos que pode acontecer. Vários caminhos, é isso aí. Então, isso é o que eu costumo falar, né? Que essa parte técnica, quem está vivenciando é o que a gente fala assim, que é o famoso chão de fábrica, né? Às vezes você vai trazer, eu posso contratar um engenheiro hoje que tem 20 anos de formado. Mas se ele nunca fez uma residência de altíssimo padrão, uma casa aí de 2.000 metros, para mim ele é um recém-formado. Ele pode ter trabalhado em shopping, ele pode ter trabalhado em estradas, em infraestrutura, mas quando ele entra para fazer uma obra de alto padrão, principalmente um ponto que eu considero muito importante, que é a gestão com o cliente. Porque essa manobra, a gestão arquiteto, cliente e a construtora, ela é mais difícil do que a parte técnica. Concordo plenamente. Na verdade, a engenharia cumpre o papel dela, que é formar para ser um engenheiro. Essa outra parte você fala já é negócios, né? Exatamente. Negócio, relacionamento pessoal, que o engenheiro tem que aprender isso na prática e também procurar conhecimentos adicionais relativos a isso, porque senão ele acaba morrendo com a técnica dele sem conseguir utilizar. Sem conseguir vender, né? Vamos sem falar conseguir assim. Vender. Basicamente é isso. Então, esse tipo de treinamento, a gente fala que isso não pode parar, né? Então, eu costumo falar que hoje nos grupos, né, de WhatsApp, a gente tem um grupo lá que chama Todos. Esse eu criei, não tinha um nome para colocar, eu falei, esse vai ser Todos, vai estar todo mundo num grupo só. Deixou o nome literal. Então, todo mundo que entrou na 7 Maia tá lá, Todos. E aí, às vezes, eu tô num canteiro, cara, você vê uma coisa e fala, nossa, isso aqui todo mundo tem que saber, cara, é na mesma hora. Aí a gente escreve ali, bate uma foto, pum. Aí eu ponho lá no grupo do Todos. Porque eu sei que às vezes depois você não vai conseguir, não vai lembrar. E quando a gente vai para uma reunião dessa de mensal, aí você vai buscar essas informações no grupo do Todos e vai formatar isso melhor, né? Mas a informação tem que ser dinâmica. Isso aí você tem que pegar e passar na hora, né? Então, eu errei aqui, cara, nossa, tem que avisar ali porque pode acontecer também, né? Então, já compartilha para evitar erro em outras sequências. Exatamente. É isso aí. Então, show de bola. Rafael, e nesses 23 anos dentro do mercado da engenharia, imagino que você já passou por várias transformações dentro do mercado. Quais você apontam que foram marcantes dentro da sua trajetória? Não, eu considero o seguinte, eu acho que o ponto que eu considero marcante, eu acho que a gente teve há uns 5 anos atrás, a 7 Maia, foi a parte do marketing, né? Eu acho que a internet ela trouxe uma mudança muito grande para vários negócios. Inclusive é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos aqui fazendo um podcast que antigamente, há pouco tempo, não tinha isso. Era impensável. Um engenheiro parado numa obra para estar aqui fazendo uma gravação.
Então, eu considero que cada vez mais, né, o profissional tem que completar com algumas coisas. E, por exemplo, eu enxergo o marketing foi uma mudança. A gente mesmo, falando da 7 Maia, deve ter aí o quê? Uns 5 anos que a gente conseguiu operar isso aí. E hoje isso é um item que ele faz parte, do mesmo jeito que eu falo da obra, de uma concretagem, a gente fala de marketing. Hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho um grupo lá que a gente treinou a nossa equipe, toda semana, 2 dias na semana, eu recebo material de todas as obras, vídeo, foto, para mandar para o pessoal do marketing, para ir para o Instagram, para ir para um site, para fazer um material de marketing, né? E então a gente foi treinar a nossa equipe para isso. Então você imagina, hoje a gente orienta um mestre de obra sobre a organização do canteiro, porque a gente vai ter o dia de fazer foto. A gente treina os nossos engenheiros. Quando a gente vê, às vezes tem um engenheiro que o celular dele tá muito ruim, as fotos tá muito ruins, a gente tem que comprar um celular novo para ele, porque eu preciso de umas fotos boas. Então a gente conseguiu levar isso. É claro que essa habilidade, ela não é de todos, né? Acho que são complementos da engenharia. Então, acho que isso aí foi uma mudança importante, que assim, todos no mercado da construção precisa fazer. Quem não estiver fazendo, eu acho que já está atrasado. E agora, né, eu considero que aí 2025, daqui para frente, um item que a gente precisa começar a preparar é para inteligência artificial. Sim. E esse é o ponto que, assim, fundamental. Há 5 anos atrás, eu acho que a gente começou a pensar em marketing, foto. Por exemplo, hoje a gente termina uma obra e que dia que eu ia pensar em contratar um fotógrafo profissional? Isso para mim era, cara, eu sou engenheiro, eu não preciso disso não. Né? E hoje a gente tem alguns fotógrafos que você tem todo um procedimento, você contrata para você gerar uma imagem melhor, para o cara ir na obra, fazer toda uma preparação do ambiente. Então isso aí, o marketing, ele ajudou muito a gente nisso. Né? Agora, eu penso que 2025, 2024, com esse começo, a gente precisa começar a treinar os nossos profissionais para a inteligência artificial. Por quê? Porque, na minha visão, o profissional do futuro de engenharia, ele vai ser a parte técnica, braçal, ela vai diminuir muito. Agora, precisa da gestão das pessoas, porque a relação fornecedor e cliente, a IA não vai fazer. Sim. E aí você vai naturalmente... Relacionamento pessoal não vai fazer. Essa habilidade de conquistar a pessoa, a IA não vai fazer. Né? A habilidade de terminar uma obra e você tá gostando de mim, a IA não vai fazer. Sim. Mas basicamente hoje, muito serviço de rotina que a gente tem que começar a pensar nisso. Então eu acho que essa é uma outra mudança que eu consideraria assim, que no meu ponto de vista a 7 Maia está atrasada nisso. A gente precisa estudar, investir, começar a ver o que a gente traz isso para o nosso canteiro para suprir o problema da mão de obra. Basicamente isso, você vai ser seleto, a parte, vamos falar, administrativa, a parte braçal, ela vai sendo consumida pela inteligência artificial. Então isso é um item que eu considero que hoje as empresas precisam estar muito atentas para isso. Do novo mercado agora. Exatamente, eu enxergo isso daí. Bacana. Rafael, e partindo para o fim, o nome do podcast é A Construção. O que o Rafael Settmeyer pretende deixar de legado de construção para os próximos engenheiros? Nossa, então, né, eu costumo falar, cara, eu levo muito isso aí para minha equipe, né, que eu acho que o relacionamento, o network, isso eu sempre falo para as pessoas que vêm trabalhar comigo, né, que eu acho que esse acaba sendo o mais importante, é você entender que o que você está fazendo, ele é uma realização de um sonho de uma família, né? Muitas vezes você imagina que tem uma família que pega todo o recurso financeiro que ela tem e coloca na sua mão para você administrar. Então a gente consegue enxergar um pouco do lado humano que envolve nisso. Né, um profissional, eu vejo muito isso quando a gente cativa ali, às vezes um estagiário que acabou de entrar na faculdade e às vezes nunca trabalhou. A gente tem estagiário que nunca trabalhou em lugar nenhum. E aí você traz essa pessoa, você vai treinando, você vai fazendo ela criar corpo, né? E quando você vê um profissional que ele cresce, se desenvolve, a gente vê assim, já passando pra gente que constituiu família, que comprou carro, comprou apartamento e que chegou como estagiário. Então eu enxergo muito eu sou uma pessoa que eu acho que enxergo muito a relação humana na engenharia. E o principal disso que eu falo é gostar.
Porque lógico que toda empresa precisa ter o caixa, precisa ter, a gente precisa suprir todas as necessidades financeiras, mas eu entendo que assim, qualquer negócio que você quiser buscar um sucesso, se essa relação de fazer com amor o que você estiver executando, você possivelmente não vai ter o sucesso. Então, eu tenho essa visão muito prática quando eu contrato alguém e você vê que a pessoa não gosta de obra. Uhum. Isso hoje eu já consigo fazer essa leitura muito rápida. E aí você pode treinar, você pode fazer o que for. Se a pessoa não tiver aquele desejo, aquele sentimento pelo que está fazendo, é muito difícil. Então eu acho que assim, todas as pessoas que passam comigo, né, nesse tempo todo de obra e quero continuar muito tempo ainda, eu acho que o que eu mais ensino para eles é isso. Cara, tem energia para suprir a necessidade que seu cliente está te esperando. Uhum. Seu cliente está te contratando porque ele está com a dor. Uhum. E a gente sabe, né, que obra é uma dor. É quase que unânime. Todo mundo que você pergunta que fez uma obra, a pessoa já muda a feição. Até a mão na testa, né? Meu Deus! Eu costumo falar que é assim, né, sobre obra, é que a construção é igual cheque sem fundo, né? A gente já entra com a fama ruim. É o talão de cheque. Esse cheque vai voltar. Sim. Então, todo mundo, você entra, você tem que entrar comprovando que você não vai errar. É meio que assim, você foi contratado já errando. Então, agora mostra que você não vai errar. Então, como é um procedimento muito complexo, né? Eu acho que toda a parte nossa de engenharia, então se não tiver, se você não fizer isso gostando muito, né, com muito apreço pelo que você faz, você dificilmente vai conseguir suprir as suas necessidades, sentir realizado, né? Então eu acho que se eu puder deixar um legado para quem trabalhou comigo, né, e quem vai trabalhar ainda, hoje a gente tem uns processos que entra muita gente com a gente gosta muito de estar perto com as pessoas e eu falo que é assim, né, a 7 Maia ela tem um procedimento de estagiário que o cara entra no primeiro dia, ele já vai para concretagem. A postura nossa não é contratar estagiário para tirar xerox, não. Ele entra para fazer obra no primeiro dia, cumprir a função. Cumprir a função. Então o cara que veio, ele vem para aprender a tocar a obra mesmo, ele sai completo. E aí você vai. O que eu tento levar a esse cara, faça o que você gosta. Tem que ser apaixonado. Seja apaixonado pelo que você faz, que você vai fazer bem feito. E aí, cara, não tem jeito, essa receita ela é sucesso no final, né? Cada um dentro da sua expectativa, cada um dentro do seu objetivo. Mas eu vejo assim, todos os profissionais que passaram por mim, que a gente percebe que teve muito sucesso, né, que teve muito. Um exemplo que eu te dei no começo, quando eu te falei do Marcelo, né, da MB, que esse para mim foi uma pessoa que eu nunca vi um cara tão apaixonado em obra. Eu ficava fissurado de ver ele trabalhar. Né? Dava gosto. Então é isso que eu falo. Eu acho que a gente, quando você consegue ver isso, você fala, cara, eu quero ser igual a esse cara. Né? Então eu acho que é isso que eu tento ensinar para todo mundo, né? E eu acho que a gente tem conseguido fazer esse papel aí. Cada vez mais desenvolvendo, né? É isso aí. Parabéns, Rafael. E a intenção do podcast é trazer pessoas dar voz às pessoas que realmente estão na linha de frente, igual você. Dentro do seu network, quais são as 3 pessoas que você indicaria para estar aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero te falar que assim, eu acho que é um material muito enriquecedor, tá? Eu acho que você tem aí um leque enorme, né, de pessoas para você trazer, porque é um assunto muito rico, né? Muito rico, muito forte. Mas eu colocaria 3 pessoas. Eu anotei alguns nomes aqui, que vou falar um pouco de cada um. Eu acho que um deles, né, um amigo, um grande amigo meu, empresário também da construção civil, que é o Idebrair. Hoje ele é o presidente do Sinduscom, tá? E eu tô no Sinduscom a convite dele. E eu acho que ele é um profissional que ele vai ter muito a agregar, tá? Ele tem muito para ensinar. É um apaixonado por obra, né? E ele gosta muito da causa, ele gosta muito dos assuntos de tecnologia, de mão de obra. Então se eu pudesse entrevistar ele, era um cara que eu queria entrevistar, né? Eu te indicaria um outro engenheiro também, que eu gosto muito, percebo que assim, a gente sabe, né, quem está perto da gente e que gosta das mesmas coisas, né? Eu poderia falar uma lista maior, mas você pediu só 3, então eu vou colocar só esse, vou me ater a isso que você pediu. Eu traria o Igor, tá? Que também é um amigo, um empresário, dono de uma empresa. Igor da H2R. Da H2R, o Igor da H2R, e ele é um profissional que ele já trabalhou em grandes empresas, trabalhou em incorporadora. Hoje ele tem uma empresa muito forte na área de indústria,
com vários procedimentos. Então, acho que ele é um profissional que eu acho que ele ia ser muito enriquecedor. Era um profissional que eu também teria muitas perguntas para fazer, acho que é muito bacana. E um outro profissional que eu colocaria aqui, fugindo um pouco da engenharia, que também eu tenho um apreço muito grande por ele, que eu acho que é um profissional sensacional, que é um arquiteto, que é o Sanderson, né, do escritório Ana Paula e Sanderson. É um parceiro que a gente tem de obra, a gente faz muita obra do escritório dele, mas que a gente percebe, ele foi professor, ele já deu aula, ele tem arquitetura na veia. Bacana. Então eu acho que ele também, eu seria um profissional que eu queria entrevistar ele para saber assim, o cara tem uma carreira muito longa, ele tem muita coisa para ensinar, muita coisa para falar, e no ramo de obra, né, de engenharia, de arquitetura. Então eu acho que eu lembrando aqui rápido, eu colocaria esses 3 nomes para você, para poder te ajudar. Bacana, anotado. Beleza? E partindo para o fim, Rafael, como que o pessoal te encontra? Quais são os canais de comunicação da Setmaier, do Rafael? Quais são os próximos projetos? Então, vamos lá. Hoje, basicamente, o contato nosso, eu acho que a rede social mais importante é o Instagram, né? E lá a gente tem o link, né? Que tem o nosso contato do escritório, que diretamente você vai ter um contato com o comercial, e a gente passa por um filtro no escritório, porque às vezes é muita gente procurando, muito fornecedor, e do escritório eles vão direcionar isso para nossa equipe de engenharia, né? Nem sempre eu vou conseguir estar falando com todo mundo, porque a gente está num movimento de obra muito grande, mas hoje um dos pontos que eu falo, né, que é até valorizando aí alguns pontos que você perguntou, que a comunicação tem que ser rápida, tá? O nosso cliente também espera isso. Eu brinco que tem assim, que ter um tempo de resposta. O cliente que quer falar com o Rafael, se ele não tivesse tempo de resposta, eu já fiquei para trás. Então eu sou um cara muito fácil de achar, tá? Ligou no escritório, entrou no nosso Instagram, o nosso pessoal do comercial, do administrativo vai direcionar para mim, ou se for para a área de obra comercial, vai direcionar para a equipe de engenharia do comercial, mas eu falo que a gente sempre está aberto a essa agilidade para responder o sim ou não com a maior velocidade possível, né? Que é o que o cliente está esperando. É isso? Rafael, agradecer por você ter disposto o seu tempo, por ter derramado aqui vários conhecimentos desses que você adquiriu nesses 23 anos de carreira. Certamente quem assistiu aqui está com a lista de coisas para fazer. Quero te parabenizar por isso, por essa dedicação que você tem. Você, além de ser uma referência profissional, uma referência pessoal que eu tenho. Que você continue com esse coração de servo, com essa energia que contagia todo mundo que está ao seu redor. Muito obrigado. Beleza, eu que te agradeço e estou sempre à disposição. O que eu puder agregar, eu estou sempre à disposição de vocês aí. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o nosso bate-papo. A ideia é passar o máximo de conhecimento possível, conhecimento que verdadeiramente vai agregar na sua carreira. Peço para que vocês compartilhem, curtam, mandem para o máximo de pessoas possíveis e estejam conosco no próximo episódio.